Boa tarde, São Bernardo do Campo, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Alfa. Eu sou Iago Goltardo. Hoje, dia 28, Carnaval, eu estou aqui com meu manto sagrado do Salgueiro, salgueirense. Episódio 7 do Conexão Alfa. Hoje recebendo um grande amigo, um grande parceiro e ainda mais uma referência para mim aí. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Paraty, ele, Júlio César Pessinotti, pai Júlio Dogunté. Muito bem-vindo, pai. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Paraty. Boa tarde a todos. Agradecimentos aí ao Iago por esse convite, né? E vamos para cima. Bater um papo. Vamos bater um papo aqui. Bom, primeiro de tudo, pessoal, vou pedir desculpas antecipadamente por qualquer problema técnico que possa acontecer. A gente está mudando aqui o formato de fazer o programa. Vocês viram que a televisão deu uma bugadinha aqui, mas a gente aos poucos vai se ajeitando. O projeto está caminhando, a gente está tentando aos poucos deixar ele mais robusto e atrativo para as pessoas que escutam. Então, peço desculpas por qualquer intercorrência durante a transmissão. Para começar, eu sempre peço para as pessoas se apresentarem. Então, assim, Júlio César Pessinotti, pai Júlio para todo mundo que conhece o pessoal do Candomblé de São Bernardo, da Baixada do ABC, o pessoal do samba, o Júlio. Queria que o senhor falasse do início, de onde o senhor veio, de onde o senhor nasceu, um pouquinho da sua caminhada, um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho para a gente. Eu procuro, até hoje, né? Eu estou com 50 anos dentro dessa religião. Eu vim nós somos de nações, né? Eu vim de uma nação de Angola. Hoje eu estou no axé de meu pai Muxalá, uma pessoa também muito séria, um ótimo babalorixá. Estou muito feliz também por ser, esse ano aqui estou fazendo 50 anos de Iemanjá. Sou realmente uma pessoa bem conhecida, principalmente aqui no TZBC. Procuro ser uma pessoa séria dentro da religião, que hoje em dia é uma coisa que está meio complicada, né? Meio difícil. Mas a gente está aí tentando sempre, lutando pela nossa cultura, né? Que é uma cultura, né? O samba veio da nossa religião, né? Veio da macumba, né? Da parte africana, nosso sangue africano, né? Tudo vem, cultural, né? Poucas pessoas, hoje em dia está mais forte isso daí, as pessoas estão ouvindo mais a parte chamada, né, da nossa parte africana. Mas ainda tem muita gente ainda com preconceitos, e é sobre isso que eu acho que a gente vai conversar aqui hoje. Eu acho que até hoje, infelizmente, o samba e o próprio candomblé, a umbanda, hoje em dia muita gente também difundindo aí a questão da quimbanda, o candomblé ainda hoje é muito marginalizado e o samba também. Por exemplo, veio a Tatiana Coelho aqui, uma cantora de samba, que também canta moda de viola e tal, e a gente fala muito assim, né? Por exemplo, você tem lá um especial de Chitãozinho e Chororó. Você tem um filme de origem do Zé de Camargo e Luciano, que foi o de Francisco. Você tem um monte de coisa para o sertanejo ali, para outros tipos de música, mas a música que é popular, assim como o samba e o forró, você consegue contar nos dedos o que você tem de acervo. Por exemplo, você não tem um filme da história do Zeca Pagodinho, e a história do Zeca Pagodinho é riquíssima. Você não tem um filme, um documentário sobre o Arlindo Cruz. Você não tem. A Beth Carvalho tem o maior acervo de samba do mundo. E não tem uma pessoa que fala, vou lá fazer um documentário sobre isso. Né? Então eu acho que ainda hoje é meio marginalizado. O pessoal tem um pouquinho de preconceito com o samba. Talvez por causa desse lado aí africano, né? A macumba, né? As pessoas olham, algumas pessoas olham dessa forma. Tem muitos outros fundos de quintal, foi o precursor de instrumentos, de músicas, de
A história do samba se modificou a partir de fundo de quintal, né? A partir de fundo de quintal. O Cacique de Ramos, ele O Cacique de Ramos. O samba é um grupo que eu gosto muito, o senhor também, eu sei que o senhor gosta bastante, que mudou muito como é que é visto o samba como show, foi o Originais do Samba. Foi um dos primeiros grupos a sair do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer show, e dizem algumas pessoas que quem inventou o banjo foi o Mussum, que ele foi para lá, viu aquele banjo do country e falou, vou levar para o Brasil e vou trazer para o samba. Dizem que algumas pessoas falam que quem trouxe o banjo para o Brasil foi o Mussum. O Mussum também largou a aeronáutica para virar sambista, né? O cara que, quando fizeram um filme dele, fizeram um filme quase fazendo ele virar uma piada, uma sátira. Não levaram a história do cara a sério. Pode ir. Espera um pouquinho, está funcionando. Continuar a sua aqui. Estava sendo um retorno normal. Abaixei. Deu um pique e cortou. É por... Internet caiu. Ó, no local tá. Ó. Pode voltar? Dá um minuto, 5 segundos. 5 segundos, espera um pouquinho. Ó, tá vendo? Tá fora. Mas é o site. É o site que tá fora, mas a rádio tá ok. A rádio tá ok porque a gente tá ouvindo o retorno. Você entendeu? Tá saindo o retorno. A rádio tá ok. Acho que tá normal. Então, é só a internet. O aplicativo caiu, ou o site. Entendeu? Pode voltar que vai cair. Então vamos embora. Bora. Tô subindo, né? Bora. Voltamos, pessoal. Desculpa aí um probleminha técnico, porque como eu disse no começo, a gente está estruturando aqui essa parte de programa sem ser na mesa de rádio e tal, para ficar uma coisa mais pessoal, e a gente está aqui com o auxílio do seu Silva Leite hoje, que veio dar uma consultoria técnica para nós aqui na rádio. Voltando o assunto aqui, Pai Júlio, ainda hoje eu acho que é muito marginalizado, é muito pouco, é uma cultura muito pouco explorada, né? Eu vejo vindo aqui da podcast, veio o William, veio a Tatiana, e a gente vê que é só o carnaval, depois a empolgação acaba, né? É uma coisa muito pouca. E não deveria ser assim, né? É cultural, né? É uma coisa do Brasil. Em todo lugar é o samba, principalmente São Paulo, Rio, né? É muito forte o samba, o pagode. E as pessoas não dão esse devido valor, não sei por qual motivo, né? Mas não dão o valor necessário, né? Não dão também um apoio, acho que falta um apoio da mídia em cima disso.
porque assim, faz um showzinho aqui, outro ali, é um agrado muito pouco, né? Não tem um... Tinha naquele programa que tinha a Regina Casé, o Esquenta, que teve um tempo atrás, que utilizou muito ali no samba, no Maluco Carioca, não teve mais nada assim que eu me lembro. Ia só na época do Gugu, Faustão, quando tinha o disco de ouro, aí ia lá e fazia a apresentação de disco de ouro, mas era só isso, não tinha mais que isso. Falando de samba ainda, músico, qual que é a sua maior referência no samba? Esse cara que você falou assim, esse cara é o cara que quando eu comecei a ouvir ele, eu gostei dele. Bom, a maior influência, né? Bom, eu sou vidrado em samba. Assim, mas Martinho da Vila foi o meu começo, né? Tudo isso, escutava Martinho da Vila, sabia tudo de Martinho da Vila, era coisa, e ele realmente, até hoje está aí, outros já 60 anos, para mais. Né? Para mais. E sucesso. Mas, e é difícil a pessoa se manter em sucesso durante tanto tempo, né? E depois veio vários, né? Fundo de Quintal, principalmente Fundo de Quintal, admiro demais Fundo de Quintal, Jorge Aragão, poeta, né? Poeta. Kleber Augusto, vamos falar de poetas, né? Kleber Augusto, e várias pessoas têm uma riqueza enorme relacionada ao samba, né? Eu costumo falar aqui para os meus convidados, antes de mais nada, eu queria deixar um abraço aqui para o rapaz que está me enchendo um pouco as costas desde cedo. Nossa, o pai vai lá, tem que mandar um abraço para mim. O Zan Guilherme pediu aqui para a gente mandar um abraço para ele no ar, que ele tá. Ô, pai Guilherme, um abração. Aureba. E um abraço mesmo para o pessoal da Água Mineral de Prata, né? Tanto a com gás quanto sem gás, se são um cliente fiel, quiser patrocinar o programa aqui e mandar umas águas pra gente, eu agradeço bastante. Voltando, saindo um pouco do samba, indo para uma parte mais cultural, a parte religiosa. Essa história eu conheço, mas os ouvintes não conhecem. Eu quero que o senhor conte aqui qual que foi o primeiro contato que você teve com o candomblé, como que você caiu dentro do candomblé e assim, há longínquos 50 anos atrás, um negócio meio sem querer. Então assim, conta para as pessoas essa história rapidamente. Não foi meio sem querer não, foi sem querer mesmo. Eu fui convidado para assistir uma festa que eu não conhecia, né? Não tinha conhecimento nenhum, nunca ouvi falar. E eu fui por amizade, né? Vai lá, eu precisava ter alguém, ninguém da minha família vai e tal. E eu fui. Fui e não saí mais, fiquei lá. Acordou careca? Acordei uma semana depois, já estava careca já. E eu dei continuidade a isso aí, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não me arrependo nunca, pelo contrário, tenho orgulho disso daí. Estou aí, já vai fazer 50 anos. Na época, minha mãe, evangélica, falou, sai desse negócio aí, isso é coisa do diabo. Eu falei, mãe, eu vou ver até onde isso vai me levar. Estou aqui. Vou falar que assim, o senhor tinha 14, 15 anos? Ia fazer, eu tinha 16 anos, fiz 16 anos quando eu saí. Então, põe assim que são 50 anos, construiu a vida ao redor disso. Ao redor disso. Talvez muita coisa que aconteceu na vida do senhor, na vida de muitas pessoas por aqui, não tivesse acontecido se aquele dia não tivesse acontecido aquele convite, né? Exatamente. É o efeito borboleta, uma pequena ação que muda uma história de várias pessoas, né? Um evento que muda ali em escala de muita gente. Voltando ali para... Sempre o senhor começou no candomblé com 16 anos, eu sei que por muitos anos relutou, né, com a questão de sacerdócio. Como que foi no começo? Porque eu acho que o sacerdócio, seja ele qual for, seja um dirigente espiritual de um centro espírita kardecista, seja um padre, seja um pai de santo de candomblé ou de umbanda, seja um pastor de igreja evangélica, eu acho que o sacerdócio, ele é uma coisa muito complexa, porque você tem que lidar não só com a liturgia religiosa da coisa, mas tem que lidar com as pessoas. Às vezes você tem, sei lá,
sem filho de santo lá em casa, eu sou casa grande, o meu próprio pai de santo tem uma casa bem grande, tem um monte de filho de santo. Como que ali o senhor entendeu que era o caminho ali, o sacerdócio? Como foi ali essa questão de aceitar o sacerdócio, assim, de entender que era o momento e de falar assim, bom, eu sou feito para isso, eu nasci feito para isso? Bom, na verdade, eu não queria isso de jeito nenhum para a minha vida, né? Eu amo o orixá, amo a religião, de verdade mesmo, né? Mas eu não queria essa responsabilidade, eu nunca quis essa responsabilidade. Eu queria participar igual todo mundo, estar ali participando, e eu me empenhei, sempre me empenhei bastante, até por gostar demais da religião, mas eu não queria ser um babalorixá, não queria ter esse peso, né? Que é realmente um peso, né? Para quem leva a sério, para quem conhece a religião, sabe que é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então eu lutei muito durante 2 anos, né? Assim, muito complicado, mas como tudo na minha vida acontece, quando eu vi eu já estava, já era pai de santo, e o meu nascimento já foi assim, eu sou o primeiro sou o rombone da casa do meu pai. Então eu sou o primeiro feito. Então eu tinha as responsabilidades ali dentro, ajudava ele em tudo. Aí eu fui para outra nação e eu fui o primeiro ebome da casa. Então eu tinha também todo um peso, toda uma cobrança. Então acabou eu sem querer fui feito de santo, sem querer eu virei pai de santo. E sem querer faz 50 anos que eu estou dentro dessa religião. Hoje em dia, quando o senhor começou, obviamente, há muitos anos atrás aí, era muito diferente. Não só a religião como um todo. Eu acho que as próprias pessoas, a lida com as pessoas era diferente. Hoje em dia a gente vê muito a questão da internet, né? Assim, a gente estava conversando esses dias daquela Yalorixá, Edeusita, que chegou no barracão, acho que era no Espírito Santo dela, e repreendeu todo mundo, né? Que criado pelos mais velhos, você sabe que o mais candomblé é de hierarquia, o mais velho fala, mas não vai lá e escuta e tá tudo bem. O meu pai de santo, ele costuma dizer assim: se o mais velho falar para você, cozinha canjica com carvão, cozinha com carvão. Se der certo, é por conta de você, se der errado, é na conta dele. É disso. E hoje a gente vê muito difundido o candomblé na internet, a gente vê muito TikTok, a gente vê muito Instagram. Hoje em dia as pessoas têm uma liberdade maior de ter essa crença religiosa, e isso traz uma liberdade para as pessoas poderem se expressar também na religiosidade delas. Aí você vê a música. Hoje, antigamente em rede de carnaval tinha um outro que falava uma palavrinha aqui e ali de orixá, de entidade. Hoje em dia, a cada 10 enredos, 5 são de entidade, de alguma coisa do tipo. Como que o senhor vê a parte boa das pessoas mesmo que se descobrirem e não terem mais vergonha, e a parte ruim das pessoas às vezes assim, querem atropelar os processos de porque eu vi no TikTok um pai de santo lá de não sei na onde, eu vi que na África, qual que é a parte boa disso e qual que é a parte ruim? Exatamente, esse é um ponto crucial na história, porque falou da mãe de santo que se impôs, isso no meu tempo, isso era normal, fazia parte dos acontecimentos dentro do barracão. A gente não encarava um pai de santo, a gente não falava mal alto dentro de uma casa de candomblé, a gente não sentava mais alto que o pai de santo. O pai de santo era o mãe de santo, né? Era que mandava e comandava, era o nosso, era que mandava e desmandava. E a gente tinha que respeitar isso, tem que respeitar, porque ela lutou muito para chegar até ali, né? Então, ela era um sacerdote,
Assim como a gente respeita um padre, né? A gente, como você respeita um pastor, no candomblé é até pior, é muito mais, a cobrança é muito maior. Né? A internet hoje ajudou bastante, difundiu bastante, mas em compensação também tirou aquele mistério, aquele medo que as pessoas tinham, não só no candomblé, não só na religião afro, mas até na própria igreja, ninguém mais tem, as pessoas não sabem nem o que é mais Natal. Natal é para entregar presente, é Papai Noel. Né? Páscoa é o coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver com o que é o sentido então, do negócio. O Natal é o nascimento de Jesus, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Exatamente. E as pessoas não têm essa ciência. Informação demais, às vezes, não é bom, porque é uma mistura. Na religião africana, existem nações, quando se mistura tudo, em cada lugar se cultua de uma forma. E quando mistura tudo, fica um negócio que ninguém entende, e é o que está acontecendo ultimamente. Uma vez li um livro que o candomblé é uma religião brasileira. Ele não é africano, ele tem um fundamento africano, mas ele é brasileiro. Por quê? Na África, as pessoas, uma parte da África cultuava o povo de Oió, o povo de Xangô, etc. Depois o pessoal da Palha, o Baluaê, o Molu, Nanã e por aí vai. Como os escravos vieram para o Brasil, cada um de uma região, eles trocaram conhecimento, difundiu-se ali uma coisa e criou uma religião ali dentro, entendeu? Com algumas diferenças das nações, né? Tem Angola, Queto, Nagoa, Ifon e Xixi, mas basicamente é isso, é uma mistura de conhecimentos que criou uma religião. Uma coisa que eu acho muito perigosa não, porque na África não é assim. Aí eu falo, então, mas você não está na África, você está no Brasil e o candomblé não é o culto ao orixá. Às vezes as pessoas tentam confundir as coisas, mas não é isso, né? E aí a questão da informação, informação é algo muito precioso. Só que mais precioso que a informação, de repente, é como você lida com ela, como você trata essa informação. É alguma coisa que você pode agregar, que você vai usar para isso? Hoje em dia, o pai de santo reclama na internet, que assim, eu acabei de tirar o Iaô do Roncó, ele já está querendo me desafiar porque ele viu alguma coisa na internet que ele acha que eu fiz errado com ele. Exatamente. É o que eu estou falando. Que às vezes informação demais não dá certo, não é bom. O candomblé de antigamente era melhor por quê? Porque a pessoa tinha aquela pureza, tinha aquele respeito, e a casa tinha umas regras e essas regras eram seguidas ali. Então, hoje em dia não, hoje em dia você quer procurar as pessoas. Eu vim saber ouvir falar em Odu, por exemplo, eu já tinha 10, 12 anos de santo. Hoje em dia o cliente chega lá para jogar o buzo, a primeira coisa que ele fala é: eu queria saber qual é o meu Odu. Aí você fala para o cliente, tal Odu, ele fala: mas eu pensei que era tal, porque eu sou assim, eu sou assado. A matemática é igual horóscopo. Eu vi na internet que eu sou de Gionile, né? Eu não sei como é que eles viram isso. Então, acaba tirando um pouquinho do valor, tirando um pouquinho da crença, da fé da pessoa. Isso daí não é muito bom, nem para a religião, nem para o Babalorixá, nem para Ialorixá, nem para ninguém. E nem para o próprio Iaô, nem para o próprio cliente. Sim. Saindo um pouquinho, uma pergunta, né, que aí é a questão não cliente, mas curiosidade. Hoje, quando eu postei lá nas redes sociais do Conexão Alfa, que viria um pai de santo aqui, assim como na primeira vez que viu meu pai de santo, mas hoje foi mais por causa do carnaval.
o pessoal perguntou assim, pô, pede pra ele passar lá no ar alguma coisa pra gente fazer pra se proteger no carnaval, dessas coisas ruins, dessas energias ruins. Umas 10 pessoas, que eu não vou falar o nome porque eu não vou lembrar de todas, me perguntaram isso. Eu falava pro pai Júnior, falar uma receita, algum banho, alguma coisa que eu posso tomar para ir para a folia. Falei, bom, eu não conheço nada que você possa fazer para sair de casa, né? Porque como é que você vai se limpar para sair para se sujar? Mas, né? Você vai tomar banho para pular dentro do chiqueiro. Não pode, né? Não tem. Isso daí você vai fazer depois, né? Na quarta-feira de cinza, aí você vai se cuidar, né? Tomar um banho, sei lá, né? Talvez até dependendo do que você fez no carnaval, até passar por ebó, né? Mas não tem isso, né? Nada da gente se defender, se proteger, não. O máximo que, né, a gente pode fazer é usar um contra-um, né? As pessoas falam muito assim, que hoje em dia a pessoa fala assim, não, antes de vocês tem que dar um agrado a Exu e não sei o quê. Não entendo isso. Não se mexe com aquilo que a gente não conhece, né? Sim. Você vai mexer com... Não tem nem cabida. Mas passa um banho pro pessoal fazer depois do carnaval. Depois do carnaval? Eu conheço um banho aí que eu uso ele, viu? Que é uma delícia. Eu vou falar aqui. Anotem aí, por favor. Dandá da Costa, saco, anis estrelado, cravo da Índia, canela em casca. Cozinha, isso aí, espera esfriar, toma banho da cabeça aos pés. Muito bom. Aí pronto, para quem quer enfiar o pé na jaca no carnaval e quarta-feira quiser dar uma limpada, toma esse banho aí que vai dar uma amenizada, dependendo do que quiser também, senão dependendo. Se passar demais é um banho que esquenta a energia da gente, adoça, é um banho muito bom. Inclusive eu tomo esse banho, né? De vez em quando, para dar uma limpada, para dar uma chezinha, né? Sim. Bom, falando de samba, pai, salgueirense também, como eu sei. Salgueirense, com certeza. Escola de samba do coração aqui em São Paulo, tem alguma? Aqui em São Paulo? Além da Mancha Verde, mas aí é mais a parte clube, é mais a parte clubista da coisa do que a parte de samba, né? Aqui em São Paulo eu não tenho assim uma preferência, não tenho uma preferência. Mas no Rio é o Salgueiro, não sei porquê também, foi uma das que eu escolhi assim, mas aqui em São Paulo tem ótimas escolas de samba, muito dá para comparar com as escolas de samba do Rio de Janeiro, mas eu não tenho assim uma preferência. Aqui em São Paulo... Eu só não gosto da Gaviões. Por motivos óbvios. Tem a Dragões da Real também. Tem a Dragões também. E eu acho que se a gente for lá também, a gente não vai ser muito bem visto. Não, Mas assim, aqui em São Paulo tem algumas escolas que eu sempre simpatizei muito. Sempre gostei muito da Rosa de Ouro. Sempre gostei, por culpa do meu pai de santo, aprendi a gostar muito do Peruche, porque ele desde sempre ele falou do Peruche. As escolas mais tradicionais ali, né? Peruche, camisa verde e branco, e por exemplo. Agora o Salgueiro, eu acho que eu gosto muito do Salgueiro, porque o Salgueiro ele é a escola mais pulsante que tem. Hoje eu postei um vídeo no meu Instagram daquele enredo de 93, sabe? Que explode. A Sapucaí virou um mar, assim. E eu considero aquele o melhor samba da história. Eu acho que foi a partir daí que eu me apaixonei pelo Salgueiro. Aquele samba, e o dia que eu estava aqui no Avenida Podcast, a gente estava falando sobre samba, sobre intérprete de samba. O Quinho do Salgueiro, para mim, foi o maior que existiu. Porque ele sozinho, ele conseguia botar fogo na Sapucaí. Era um negócio impressionante. Você tinha o Álbum do Melodia muito bom, tem o Ito Melodia muito bom, aí você tem o Vander Pires, você tem o Van Tuir, que são muito bons. Mas, o Quinho do Salgueiro, memória que Deus o tem em bom lugar, ele era algo fora da curva, assim, ele era absurdo. Bom, esses caras são tudo fera, né? Não tem o que falar, né? Esses jogadores de escola de samba, os caras são muito fera, até para
aguentar o repuxo ali, né? Para aguentar o cara cantar o tempo todinho ali, ó, puxando, gritando, puxando todo mundo para cima, é difícil, não é fácil. Apesar que tem várias pessoas juntos ali, mas é uma coisa muito forte. O cara tem que ser muito feroz mesmo para conseguir. Tem agora até o Neguinho da Beija-Flor, o famoso, nossa, né? O Jamelão. Já não está mais aqui. mas o cara velhão lá e segurava a peteca. Então, era um cara que não. Então, eu acho que o Jamelão ele era a cara, o Nelson Cavaquinho e o Jamelão eles eram a identidade da Mangueira, né? O Cartola era. Aí, mesmo a Beth Carvalho sendo mangueirense como ela era, a Beth, a Alice Brandão e etc., mas a Beth era mais a cara do Cacique do que a cara da Mangueira. Agora a Mangueira era o Nelson Cavaquinho, o Cartola e o Jamelão. Esses três aí era aquela trinca que tinha no Carnaval da Mangueira. O próprio Mussum, da Mangueira, foi diretor de harmonia da Mangueira por anos e anos. Ele dizia que nunca perdi um carnaval na minha vida, ele dizia, né? O Mussum era sensacional. Aí tem a Portela, que pra mim são aqueles que são os aristocratas do samba, né? Aquela velha guarda mais polida, Paulinho da Viola, aquele negócio. O próprio Zeca Pagodinho, aquele samba mais sincopado, aquele samba mais gostoso, né? Samba dolente. Mas ainda para mim o Salgueiro, e aí você pode pôr a Mangueira também, que são as escolas mais pulsantes que tem no carnaval para mim. E você vê, as pessoas só vê um lado do Mussum, né? O lado da palhaçada, da brincadeira, do comediante, né? Não vê que ele era um excelente músico, uma pessoa sensacional, né? Na música, né? Ele brincava demais. Quem vê vídeos dos originais do samba, os caras dançavam e pulavam e rodavam e cantavam e tocavam. Uma coisa muito linda. Hoje não tem um grupo que faz isso. Hoje não tem um grupo que faz isso. Assim, ó, talvez o que se aproximou mais assim, na questão da batucada de brincar, o molejo, o Anderson Leonardo. Que também ninguém levava o molejo a sério, mas era um grupo de samba que tinha uma batucada redonda. Sim. O Anderson Leonardo, apesar do lado irreverente que ele tinha, ele era um músico assim sensacional. Ele era um músico sensacional. As pessoas veem o lado mais, às vezes não presta atenção em algumas coisas. O Anderson Leonardo, o negócio dele era fazer uma brincadeira, coisa de criança mesmo, fazer, né? Era aquele, mas ele era um cara um ótimo músico, um cara, ele brincava com a voz e tudo, mas ele é um cara que estudou para isso, não veio aleatório, né? Hoje em dia, aí é um tema que a gente conversa bastante, no off, assim, e a gente pensa mais ou menos a mesma coisa. Não tem mais, né? Assim, não tem mais assim, um cara que você fala assim, ó, esse cara tá levando samba, dá para confiar nesse cara. Tem algumas pessoas que são boas, mas assim, tem alguns também que são famosos e bem ruins, e estão muito famosos, aí às vezes o que não é tão bom, às vezes o que é muito melhor que aquele que não é tão bom não está tão famoso, entendeu? Então é uma preocupação que eu tenho, porque hoje em dia, por exemplo, você tem quem dos famosos? Você tem um Zeca só, a Beth convaleceu, já não está mais entre nós, a Alessi já está bem idosa, o Martinho bem idoso, a Beth já faleceu, o Arlindo infelizmente não tem mais condições de cantar. Infelizmente. Então assim, eu não olho para alguém e falo assim, ó, esse cara vai dar continuidade. Não tem. Não tem. É porque agora também não tem poeta. Não tem. A riqueza do samba até então era os poetas. Os caras faziam umas letras de música maravilhosa. Hoje em dia, muitos desses cantores estão chegando agora, estão cantando o que eles fizeram lá atrás. Você não entende quando a choradeira? Tem alguns hoje em dia que você vai no show, você sai de lá depressivo. Não, você sai e é só, vamos lá, eles não cantam, é o povo que canta e é aquela chora. É só o pagode 90, eles cantam pagode 90, cantam Revelação, Exalta Samba, mas música deles mesmo você não vê. Por exemplo, ó,
Agora você vai pegar os que estão estourados, né? A Ludmilla e o Thiaguinho. A cada 10 músicas que eles cantam no show dele, 9 não são deles. É tudo pagode antigo, aí ele encaixa uma música dele ali pra ver se a música bomba, mas assim, não tem. Não é um pagode, é um MPB assim, meio mais pra lá do que pra cá. Hoje em dia eu tenho a sensação do pagode, que se você pegar o sertanejo de pagode, ele é quase igual. É isso. É a mesma coisa. Tá bem parecido. Tá bem assim, parecido. Às vezes eu não sei o que é pagode e o que é sertanejo. Então. Né? É que agora o sertanejo tá bem pro lado, assim, as mulheres cantam tudo igualzinho, né? Os homens também. Os homens também tudo igualzinho. Então a gente tem essa diferença. A minha mãe, ela gosta muito do Eduardo Costa, eu lembro que eu fui no show lá com ela. Eduardo Costa. Aí antes do Eduardo Costa entrar no show, no blackout, tinham, acho que foram 2 ou 3 duplas, né, que abriram o show dele. O pessoal está começando, abre um show no blackout, para se promover, e legal isso, eu acho legal. Só que assim, entrou uma, saiu a outra, eu não percebi, porque a voz do pessoal, as músicas eram todas iguais, cara. Eu tava aqui com o seu Silvio Valente ontem, a gente tava conversando aqui nos programas de esporte, a gente tava ouvindo o José Rico. A voz daquele cara é um negócio absurdo, mas não tem nada parecido hoje. Não tem nada parecido hoje. Você pegar, não tem um compositor igual a Arlindo Cruz hoje, não sabe? Não tem. O próprio Bezerra da Silva, ele tem aquele documentário que ele fala, né, os compositores dele, o pessoal de favela, um era mecânico, outro era pedreiro. Não tem isso aí. Hoje em dia é tudo muito gourmetizado, as pessoas fazem letras iguais, é só para vender a música. Aí você estoura com a música por um ano, outro ano ninguém lembra. É o enlatado, né? É para vender. Não importa se é bom ou ruim. Se cair no gosto no gosto do pessoal, vai em frente, né? Não tem. Mas assim, eu ainda tenho o pessoal mais do samba mesmo, eu converso muito com eles e tal, e às vezes eles começam a lembrar de sambas assim maravilhosos, de compositores maravilhosos e tal. Eu há pouco tempo escutei uma música que eu tinha escutado há muito tempo, e que era Alcione e Roberto Ribeiro, acho que era Roberto Ribeiro. Qual música é? Quando eu percebi Roberto Ribeiro. que o seu amor poderia ser, rapaz, isso aí é antigo, é uma coisa linda. Então, hoje em dia não tem mais. A própria Alcione também já está bem idosa, ainda canta assim lindamente. Falando de samba e trazendo agora para o candomblé também. Falei aqui que está muito difundido na escola de samba enredo de orixá. Sim. Por exemplo, o enredo da Tijuca fala de orixá, fala de Logum Edé, né, que é Logum Edé, santo novo que velho respeito. E o enredo está muito bonito. E o enredo do Salgueiro também, que fala de Exu, Carrego, lindo também. Aqui em São Paulo tem alguns enredos que falam, etc. Mas aqui em São Paulo, não sei no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo está muito na moda alguns sambas que remetem ao orixá. Por exemplo, tem a Tatiana veio aqui, tem o samba de Ogum, que é um samba ligado à religião, que vai ali, o cara de Zé Pilinha tem samba, etc. No Bar Tempo tem muito isso, é um lugar que eu gosto bastante. E agora, aqui no ABC tem o Samba pro Santo, que eles fazem lá no Casa Velha, que eu fui uma vez e eu gostei. Aí eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho legal fazer um samba sobre isso, mas tem uma parte desse samba que eu não acho legal, que é quando você pega uma pessoa sem rodada de santo, paramentada, vestida e com ela para dançar no meio das pessoas. Eu vejo isso, é uma coisa que eu não consigo aceitar, porque assim, é igual esses dias eu vi um cara fantasiado no carnaval, o cara fantasiado de um moluco. Acho que tudo tem um limite, né? Não sei o que o senhor acha disso. Não, mas eu não tenho, olha, eu acho que vamos falar assim, é um desrespeito. Lembra do Joãozinho 30? Lembro. Que fizeram que cobria a imagem de Cristo e tal, porque ia dar problema. Não. Por que
Um orixá pode. Um orixá pode. Então, eu achei assim, o último que eu vi do Sistema pro Santo foi uma homenagem a Oxóssi. E aí colocaram o cara lá em cima do palco, vestido de Oxóssi, dançando. Pô, você tá ali, tem gente bebendo, tem gente que já tá alterada e tal. Pô, a gente para usar o aparamento dentro do candomblé, a gente tem que ser feito de santo, ficar lá, entendeu? Pra mim, é uma coisa assim que as pessoas falam, não, mas é só um show, é só uma arte e tal. Eu não consigo aceitar isso assim como se fosse uma coisa artística. É igual, por exemplo, eu acho errado quando alguém vai contratar de Jesus Cristo também, porque pelo menos respeito com a religião do outro. Respeito, exatamente. Você está banalizando, você está achincalhando a fé do outro. Mas isso não tem mais, é aquilo que eu falei, a coisa está de um jeito que as pessoas não estão respeitando mais, virou brincadeira, né? É brincadeira, as pessoas não respeitam, as pessoas acham que é bonito, eu acho lindo mostrar na avenida, mostrar para todo mundo a nossa religião, nossa crença, é muito bonito, não tem lá negócio lá para passear, para lá dos evangelhos. Marcha para Jesus. Mas, então, esse ano aqui teve a marcha para Exu, né, na Paulista. Então, não tem, né? E o pessoal, aí um faz marcha para Jesus, outro faz para o Exu, aí tudo é uma exposição, na minha opinião, tudo é uma exposição. Eu acho que assim, você colocar no carnaval, você fazer um enredo homenageando, eu acho que é até aceitável, por quê? Porque o carnaval é uma peça que sempre foi do povo santo. Sempre o carnaval foi ligado ao candomblé, à umbanda. Pega lá a ala das baianas, né? É uma coisa bem que remete bem ali ao candomblé, à umbanda e tal. Aí você colocar na avenida um cara que vai fazer ali contar uma história do orixá, etc, aí tudo bem. Agora o que eu não concordo é se no meio de um bar, entendeu? No meio de um bar, é igual, por exemplo, quando fizeram aqui, e eu achei errado, né? Aquele negócio do diabo batendo em Jesus Cristo na avenida. Então, não é legal. Porque assim, você está. Para quem faz, pode não ser nada, mas às vezes quem está vendo se ofende. Entendeu? Quem está vendo se ofende. É arte. Mas, em nome da arte. Tem até um limite, né? Tem um limitezinho, né? Então você pode. Tem um limite. Eu acho que tem que ter um respeito com. Quer fazer alguma coisa, é artística, é bonito, eu acho lindo também, né? O carnaval passado, teve lá o Exu, coisa linda. Lindo, em cima do mundo, né? Lá. Nossa, então, ali você vê muito bem representado, tudo. Mas, salvo engano, parece que aqui em São Paulo teve desfiles gigantes. Teve também. Tem um samba que eles fazem um espetáculo assim, que eu tenho muita vontade de ver o espetáculo deles, que é o Aurê. É um grupo que não é de samba, é um grupo que vai para fazer apresentação de candomblé, de religião, eu sigo eles no Instagram, eu acho assim o trabalho deles impecável, assim, eu tenho muita vontade de conhecer o trabalho deles assim, pessoalmente. Né? Por motivos assim, até de falta de tempo, por causa da religião também. Teve uma época que eu fiquei muitos anos aí tocando em banda, eu estava até falando com o Silvio agora, tocava numa banda, então eu fiquei meio desligado Mas lá no desfile de São Paulo tinha os filhos da coroa de Dadá, se eu não me engano, que é uma foché. Sim. Aqui em São Bernardo tinha também, eu cheguei a ver desfile do Afoxé aqui em São Bernardo, tinha um bloco aqui. O Afoxé é a macumba do meio da avenida. Então, mas o carnaval começou assim. Exatamente. O carnaval de avenida começou assim. Então, é bonito, e é pouco, as pessoas não dão uma força para isso, porque não é vantagem, né? Sim. Não dá lucro. Mas, Júlio, agora a gente está chegando à reta final aqui, uma coisa que eu pergunto sempre para as pessoas que vêm aqui, porque eu acho que o meu programa eu falo que ele é uma conexão entre o entretenimento e o conhecimento. Então, assim, talvez uma pessoa que esteja ouvindo aqui, ela pegue alguma frase desconexa que a gente falou e leve para ela, para a vida, ou algum ensinamento, ou talvez não, só se entretenha por uma hora.
E eu gosto muito de falar sobre referência. O senhor falou para mim que a primeira referência do samba que o senhor teve foi o Martinho da Vila. Mas eu vou falar de hoje. Aí eu vou falar no samba e na religião. Quais são as duas maiores referências que o senhor tem hoje? No samba e na religião. Bom, vou falar na religião. Religião, meu pai, né? Meu pai de santo, uma pessoa que eu admiro, assim, tenho até dificuldade em falar sobre ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que luta também para manter a casa dele de pé. Ele é uma pessoa muito séria, ele também é uma pessoa muito engajada nessa parte de África, né? De africanização. Nossa, tá difícil de falar. Ele tem muitos eventos que eles tem pessoas, ele dá aula na faculdade de língua Yorubá, tem também pessoas no Uganda, a casa de meu pai também, que também dá aulas também na faculdade. Então, são pessoas que não tem como você não admirar, não tem como você não querer seguir, acompanhar essas pessoas. Né? Isso daí eu acho que é a única pessoa assim, na religião, hoje em dia, que está muito difícil, porque as pessoas não estão pensando mais no orixá, estão pensando mais na parte financeira, está difícil de eu ter uma outra referência. Tenho uns filhos de santo também, que são babalorixás, que são pessoas muito íntegras também, inclusive seu pai, não estou puxando o saco não, mas ele é uma pessoa também muito séria dentro da religião. Isso é muito bom para nós. E no samba está difícil hoje em dia. Mas vamos falar no pé. Muito bom. Hoje acho que talvez seja a melhor voz assim, tirando os mais velhos, né, assim, dos novos aí, da nova geração, é a melhor voz para mim que tem, o melhor intérprete de samba que tem, pagode, é o Pérez. Ele é muito bom. Mora aqui em São Marcos, meu Pérez, no quarto espaço, porque é muito bom, assim, muito bom mesmo. Hoje, um que eu já paguei muito para ver ele cantar, que eu gosto muito dele, é o Thier, porque eu acho que ele traça muito bem o paralelo entre o passado e o que ele escreve. Então assim, ele canta a música dele e também canta a música do passado, então o show dele é bem animado, é bem legal de ver. E ele é um bom compositor, então assim, ele tem composições boas. Ele não canta só a música dos outros porque as deles não são boas, né? Ele tem músicas boas também aqui de trabalho dele. E acho que talvez ele seja uma das referências que tem aí, que ele já não é mais tão novo, mas está indo bem hoje em dia, né? Tá indo bem. E eu gosto muito daquele grupo Voo Sereno. Gosto muito desse grupo. Para mim é uma batucada bem raiz, assim. Bem bom, assim. Eu gosto bastante disso. O Arlindinho também. É que o Arlindinho ele tem um problema. O pai dele é muito bom. Aí sempre que ele for cantar alguma coisa, vão comparar ele. Então, é igual assim, guardar as devidas proporções. Se um dia o Roberto Carlos tivesse um filho cantor, não ia vingar. O próprio Mussum teve filho que tentou ser humorista e não conseguiu, porque não dava, cara. O filho do Pelé para jogar bola, mesmo sendo goleiro, não vingou, porque é filho do Pelé. Mas é verdade, sim. As pessoas sempre vão ver ele como filho do Arlindinho. É o nome, é Arlindinho. Já não dá muito certo, né? Bom, pessoal, a gente está indo para o final do nosso programa aqui. Primeiramente, eu queria me desculpar pelos problemas técnicos que tivemos hoje. A gente está moldando aqui a Rádio Paraty para ficar cada vez melhor para vocês todos, para todos os ouvintes. E ao mesmo tempo eu queria agradecer a toda a audiência, a todo mundo que ficou com a gente por essa quase uma hora aí que a gente ficou no ar. O próximo programa tem um convidado muito especial.
A gente vai falar sobre filosofia. Então, vai ser mais um papo bem cabeça para aquela ressaca pós-carnaval. Queria deixar uma reflexão rápida aqui para os ouvintes, para os espectadores. É o seguinte: se a sua vida acabasse hoje, você viveu ou você só existiu? Se você olhar para trás, você sabe o nome do bisavô do seu pai? Sabe o nome dele? Do bisavô. Ou do tataravô do seu pai, você sabe o nome dele? Nossa. Imagina quanta coisa esse cara deixou de fazer com medo do que as pessoas iam achar dele, e hoje ninguém lembra que ele existe. Exatamente. Então eu acho que todo mundo tem que seguir o seu sonho, todo mundo tem que seguir a sua meta, e principalmente, se você tem um projeto, comece ele. Você nunca é velho demais ou novo demais para nada. E se tem uma reflexão para esse carnaval é: viva e sobreviva, né? Porque carnaval o pessoal às vezes pega pesado. Então vive e sobreviva, porque a vida é... As pessoas falam assim: não, a vida é um sopro, se vive uma vez só. Mentira, você vive todos os dias, você morre uma vez só. Entendeu? Então, agradeço a todos vocês, agradeço a audiência. Até a próxima sexta. Fiquem com a programação musical da Rádio Paraty e um pouquinho mais pra frente a Voz do Brasil. Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. Se beber, não dirija e, se possível, me chame.